chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu, faz chover, faz chover. O texto diz o seguinte: João capítulo 3, versículo 1. Havia um homem dos fariseus que se chamava Nicodemos, um principal entre os judeus. Este veio a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, por acaso, entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que eu te tenha dito isto. Necessário vos é nascer de novo. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode acontecer isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Em verdade te digo que aquilo que sabemos falamos, e aquilo que temos visto testificamos. Mas vós não sabeis o nosso testemunho. Se eu vos tenho dito estas coisas terrenas e não acreditastes, como acreditareis se eu vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem, que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente do deserto, é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não se perda, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículos de 1 a 16. Sair daqui sem a tua presença. Não quero andar sozinho. Como é que nós podemos alcançar a salvação? A pergunta principal da humanidade é essa. Hoje ainda não foi explicado o Evangelho. Da maneira que seria necessário. O evangelista São João, que escreve que certo fariseu de nome Nicodemos veio até o Senhor de noite e teve com ele uma conversa. E Cristo, da sua parte, lhe pregou um sermão para aquele homem piedoso, que realmente ele não sabia o que fazer com ele. Quanto mais o ouvia, menos o entendia.
Sobre essa história se prega todo ano. Mas como esse é um momento propício, quero falar mais uma vez sobre essa passagem. Desde que o mundo existe, os sábios que existem nele se perguntam: de que modo se pode alcançar a justiça e a bem-aventurança? Essa questão, meu amado, se discute desde quando há homens na terra. E continuará sendo discutida até que o mundo chegue ao seu fim. Ainda nos nossos dias atuais, podemos ver com quanto ardor nós debatemos esse assunto. Todos creem estar em condições de emitir um juízo, porém com seu juízo revelam a sua ignorância. Esta mesma questão, como está informando aí o Evangelho para esse momento, Cristo a tratou como um homem que, falando nos términos da lei judaica, era uma pessoa corretíssima e muito instruída. Esse era Nicodemos. Aquele homem quer discutir sobre aquilo que devemos fazer e como devemos viver para sermos salvos. E espera que Cristo lhe dê uma resposta. Porque tu, ele diz, és mestre vindo de Deus. Pois os sinais que tu fazes vão além da capacidade de qualquer ser humano. Nós, os fariseus, ensinamos no campo do espiritual a lei de Moisés. Opinas tu que há algo melhor que possas nos recomendar? Surge assim na discussão entre ambos a pergunta sobre as obras, ou seja, a vida perfeita. A pergunta que inquieta os homens de todas as gerações. O que tenta alcançar a salvação pelos caminhos das obras, não alcançará. E eu quero explicar para você. Já os antigos romanos meditavam com muita seriedade sobre qual era o caminho reto a seguir, acerca de como, por exemplo, se devia lidar corretamente com a casa e a família. Seus interesses se dirigiam diante de toda a exata determinação do que exige a justiça. Mas com isso se meteram em um problema que não tem solução. Como eles mesmos tiveram que admitir, excesso de justiça, excesso de injustiça. E por qual motivo? Porque a justiça, no sentido estrito da palavra, está fora do nosso alcance, querido. A justiça, no sentido concreto da palavra, está longe do nosso alcance, meu querido. Por isso que se tem que buscar o caminho do meio e adaptar-se às circunstâncias. Nesse sentido também se costuma dizer: acertou como os atiradores quando acertam o alvo. Quer dizer, não graças à sua pontaria, senão graças a um impacto fortuito. Pois um bom atirador e até um eventual ganhador é também aquele que chegou mais próximo do alvo. Assim o reconhece até os juristas. Tem que se dar por satisfeito e com seu governo e administração da coisa pública conseguem que ninguém inflija ao outro injustiças muito grosseiras. Ainda quando seja impossível acertar e aplicar rigidamente a justiça em sua forma pura. Porém, quando chega ao poder, um desses desorientados só causa alvoroço, distúrbio e dissensões. Assim, meu amado, toda autoridade secular tem que se ater ao que é possível. Não obstante, a razão gostaria de levar a salvação a uma ordem política perfeita pela via da injustiça. Porém, tal coisa é impossível. O que fazer, então? Quase se diria que acontece como com aquele que queria subir uma alta montanha e por não poder fazer, ele exclamou: pois bem, ficarei aqui. No entanto, Cristo nos diz: se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20.
Ali no Sermão do Monte, o Senhor explica qual o verdadeiro cumprimento da lei e o que significa acertar o alvo. Não se irar, nem mesmo ao recôndito do coração. Não cobiçar nem mesmo em pensamento a mulher ou os bens do nosso próximo. Ali se coloca diante de nossos olhos a justiça mais perfeita. E apesar de tudo, os homens acreditam poder alcançá-la mediante o cumprimento da lei. Não quero nem pretendo, dizem, acertar exatamente o alvo. E se o consegue com certa aproximação, se tem por desculpados. Nós, porém, atentamos para o que nos ensina Cristo. Ninguém pode ver o reino a menos que tenha acertado o alvo. E no Apocalipse nós vamos ler: nesse tabernáculo não entrará nenhum imundo. O que devemos fazer, pois? Também exclamaremos: temos que ficar aqui embaixo, não podemos subir a montanha? Tampouco Nicodemos sabe outra coisa que esta: eu sou uma pessoa correta, vivo piedosamente conforme a lei, e transito pelo caminho que conduz ao céu, dizia ele. E agora ele quer que esse mestre lhe expresse sua aprovação ou desaprovação. Ainda que não gostaria de pensar nesta última opção. Senão espera que o Senhor lhes responda: sim, Nicodemos, está perfeito. Já és um bem-aventurado. E os demais entrariam no reino do céu se fizesse como tu. Porém, ocorre justamente o contrário, meu querido. Cristo o bota a correr do reino dos céus. Por certo, és um homem bom, disse Jesus. Mas, se não nasces de novo, tua justiça não servirá de nada. O nascer de novo, esta é a justiça na qual insistimos tanto em nossa pregação. Ou seja, Cristo não tem a intenção de rechaçar a lei, antes quer que ela seja cumprida. Porém, ele diz: a forma como vós a cumprieis não tem validade. Cumprias a lei só em vossa imaginação, mas não há realidade. Os 10 mandamentos são perfeitos, e eu quero que os cumpra. Quem quiser entrar no reino do céu tem que cumpri-los. Porém, com o vosso conceito do direito e com a vossa justiça, não estáis cumprindo. Não temos outra justiça melhor do que a que resultaria no meu cumprimento de tudo o que se manda nas 2 tábuas da lei de Moisés. Então, seríamos justos. Porém só justos, conforme a justiça dos fariseus, e não conforme a exigida pela lei. Eu quero que você entenda, meu querido. Nicodemos chegou diante de Jesus e disse que cumpria a lei. Dentro do conceito de Nicodemos, ele era justo, ele cumpria a lei, ele era um homem bom. Mas Jesus pega tudo aquilo que ele fazia e bota por terra. Porque Jesus vai entrar no assunto, dizendo para Nicodemos: isso não vale nada, se não nascer de novo. Se não nascer de novo, o seu sacrifício não vale nada, querido. E Nicodemos estava tão amarrado à lei, que ele perguntou: como pode? Será que teríamos que entrar no ventre de nossa mãe novamente? São essas coisas, meu querido. É esse discernimento. Essa linguagem espiritual de Jesus que não entendemos. Nicodemos chegou cheio de sabedoria, mas com algumas palavras com Jesus ficou desorientado. Porque ele tinha uma justiça farisaica. Porque a regeneração é diferente daquilo que
Nicodemos estava vivendo era diferente. Porque só a regeneração nos torna participantes da salvação eterna. É-nos dito, pois, lhe é necessário nascer pela segunda vez. Para Nicodemos isso é chocante demais. Ele pensa em outras leis, além do ponto das leis mosaicas, tais como as que achamos, por exemplo, no judaísmo farisaico, ou até mesmo no papado. Espera que Cristo estabeleça artigos novos, leis novas, todo um código novo, novas vias, outras maneiras, atalhos, ajudas de entidades denominadas santos, santas, por exemplo. Outras vias. São apresentadas outras vias nos dias de hoje para se alcançar o céu, meu amado. Como sacrifícios, como promessas. Como preces, por exemplo. Ou seja, querem estabelecer novos artigos, novas leis, um novo código. Porém, querido, nada disso. Cristo não diz uma palavra quanto a leis e estatutos novos. Pois o que possuis em matéria de lei já é mais do que podeis cumprir. Eu quero pregar isso dessa forma. Vós mesmos precisam chegar a ser outras pessoas. Eu não falo de fazer ou não fazer, senão de chegar a ser. Tu tens que chegar a ser outro homem, outra mulher. Tens que nascer de novo. Isso será então a justiça que acerta o alvo. A justiça sem mancha nem ruga. A justiça que conseguirá entrar no céu. Porque para Nicodemos, ao ouvir Jesus falar desta maneira, lhe vêm certas dúvidas. Porque essas palavras são novas para ele. Entrar, eu pela segunda vez no ventre da minha mãe, tolo. Porém essas tolices, Cristo acrescenta outras piores. Não te digo que tenhas de nascer de novo de pai e mãe humanos, senão da água e do Espírito Santo. Então agora Nicodemos fica totalmente confuso. Que homem e mulher são esses, chamado água e Espírito? Olha a cabeça de Nicodemos, um homem estudado. E como se ainda não fosse suficiente, Cristo lhe pergunta, tu és mestre de Israel e não sabes disso? O que soa como zombaria para Nicodemos. E sem dúvida, querido, Cristo tem que falar assim porque o assunto é totalmente novo para Nicodemos. Para explicá-lo, Cristo recorre a uma ilustração como se quisesse dizer a Nicodemos, queres que eu desenhe para que tu entendas? Digo-te, porém, se não podes captar com a razão, capta com a fé. Pois se não acreditastes quando te falei coisas terrenas, como crerás se eu te falasse das coisas espirituais? Nós falamos o que sabemos e o que sabemos é verdade, e vós não acreditais. Pois bem, se alguém não crer, então deixe, abandone. A nossa pregação iniciada naquelas condições por Cristo se apoia exclusivamente na fé. Só com a fé se pode compreender da regeneração pela água e pelo Espírito. O Espírito é o homem e a água a mulher, ou seja, uma ilustração. O que isso implica? Não podes medir com a tua razão, querido. Daí o tema que pregamos, seja artigo de boas obras ou de fé. Já os papistas aprenderam algo de nós ao dizer que com a fé e a graça começa a vida verdadeiramente cristã. Antes, só se falava das celebrações privadas e da invocação dos santos. Agora, em troca, dizem que a fé efetivamente salva. Porém, não só a fé, senão a fé com a cooperação das nossas obras. E essa cooperação apoiam, é imprescindível. E há duras críticas aos cristãos evangélicos, duras críticas. E afirmam que os cristãos evangélicos proíbem as obras.
induzem os homens à preguiça. Todavia, lhes falta bastante para serem tão piedosos, estarem tão próximos da verdade como Nicodemos. Nós nunca proibimos as boas obras, mas ainda, se dizemos algo a respeito das obras, ou das boas obras, nossa própria gente fica com raiva, o povo, o qual é um claro sinal de que realmente pregamos sobre esse tema. E apesar disso, os papistas seguem blasfemando. Eles ensinam, as boas obras têm que vir com a ajuda da fé. Vãs palavras que demonstram que esses mestres não têm noção do que é fé. Boas obras, nascer do Espírito, nascer de Deus. É por isso que é necessário que estudemos com cuidado o nosso texto de João 3,5 e outros iguais. Aqui se fala de nascer de novo, não de fazer algo novo. Oh, aleluia. Primeiro deves plantar uma árvore e logo terás também os frutos. Segundo, seja boa ou má a árvore, serão também bons ou maus os frutos. O mesmo ocorre aqui. Nós chamamos um novo nascimento, quer dizer, uma nova maneira de ser, uma pessoa nova, não somente um novo vestido ou novas obras. Veja um monge, com a sua vestimenta, que é distinta, e também as obras, que são distintas. As 7 horas para as orações, as celebrações, o crisma, o celibato. Todas essas eram obras na vida de um certo monge. Martinho Lutero, quando era monge, era assim. Tinha suas vestimentas distintas. Tinha suas obras, as suas horas de orações, suas celebrações, o seu crisma, o seu celibato. Todas essas eram obras muito semelhantes das que depois, reformado, ele passou a fazer. Porém, a simples mudança das obras não é o que vale. Que mude a pessoa. Que mudem os pensamentos. Isso que tem que acontecer. E o ânimo. Essas coisas são mais do que obras. São mudança interior, mudança de comportamento, de mentalidade. Ainda que as vestimentas externas continuassem as mesmas, as atitudes agora são outras. E assim aconteceu com o reformador Martinho Lutero, por exemplo, que era um monge e cumpria todos os rituais da sua religião. Mas a Bíblia falou forte com ele. E aquilo foi um grito dentro dele. E quando nós falamos de novo nascimento, meu amado, parte de dentro de cada um de nós. É mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança radical que começa do interior de cada um de nós. Portanto, não se pode sobrepor às obras da fé. Em que uma criança contribui para que seja concebida e venha à luz. Você entendeu essa pergunta? Em que uma criança contribui para que ela seja concebida e venha à luz? Em que ela contribui? Em nada. Isso é obra dos pais. A criança não faz nada para que suas perninhas e todos os seus membros cresçam. Não é parte ativa nesse processo de crescimento, senão parte meramente passiva. Qual foi nesse sentido a nossa contribuição? Onde estão as obras cooperantes? Queria saber então de onde vem essa insistência de que se deve agregar também obras. E logo obras próprias nossas. É verdade, queridos. A mãe leva a criatura em suas entranhas e lhe dá o calor materno. No entanto, não é obra dela que essa criatura se origine. De igual maneira, quem pregamos e batizamos, somos nós, são os homens que fazem isso.
Somos nós homens. No entanto, a palavra e o batismo não são nossos. Somente pomos à disposição nossa boca e nossas mãos. Na realidade, a palavra e o batismo são de Deus. No entanto, somos chamados colaboradores. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. É, por certo, uma colaboração bastante modesta a nossa. Não que contribuamos com a obra ou a palavra. O único com que contribui ao batismo é pregar, e é com a voz, os dedos, a boca. Assim, na geração de uma criança, o pai e a mãe só contribuem com a carne e o sangue como fatores seus. A criatura concebida não contribui absolutamente em nada, senão que se deixa criar. Aleluia. Por Deus. Os seus membros. É a mãe que a leva em seu seio, mas é Deus que dá forma. Há alguma razão então para que eu retire a honra de Deus e diga que eu mesmo me gerei? E que minhas próprias mãos, minha própria atuação contribuíram para que eu nascesse? Não, meu querido. Porque isso significa um agravo a Deus. Por acaso não somos chamados de seus filhos? Obras de suas mãos? Se é verdade que as obras colaboram na regeneração, vejo-me obrigado também a achar que eu colaborei com Deus. E isso é uma blasfêmia contra Ele. Mas se é verdade que eu sou nascido de novo, como diz Cristo, não tenho que colaborar com nada, senão que tenho que permanecer quieto e passivo para que Ele, que é meu Pai e Criador, me faça nascer de novo, o Filho seu. Nesse sentido, o apóstolo Paulo declara que nós somos uma nova criação, criados em Cristo para as boas obras. Amado, como se vê, Paulo não se esquece das boas obras, mas as menciona não porque tenham contribuído em algo, não porque sejam elas que produzem a nova criação, mas para que andássemos nela. Se é certo que minhas próprias mãos contribuem para que eu seja uma nova criação, bem posso me gloriar. Ah, meu Deus. Porque o criar é obra exclusiva de Deus, querido. Se eu colaboro, então Deus não é meu único Deus. Senão que eu também o sou. Por outro lado, se Ele é o único, não posso ser eu também. Como se afirma muito claramente no Salmo. Ele nos fez e não nós a nós mesmos. Somos seu povo e ovelhas do seu pasto. E não obstante, certa gente incorre em tremenda tolice de sustentar que a fé cria homens novos. Mas com a ajuda das obras. Mas precisa de toda a lógica dizer que eu me crio a mim mesmo e sou Deus junto com Deus, de modo que Ele me tem a seu lado como um Deus adjunto? Assim como eu não me formei a mim mesmo no corpo de minha mãe, senão que foi Deus quem me formou, valendo-se dos meus membros e do calor da minha mãe, assim tampouco na regeneração somos convencidos mediante nossas próprias forças e obras, senão unicamente pelas mãos e o Espírito de Deus. Em consequência, querido, é ilícito acrescentar obras à fé. Do contrário, não é Deus só o que me cria, senão que eu sou simultaneamente com Ele, meu próprio Criador. Ao fogo do inferno com um Criador que se cria a si mesmo. A Escritura me chama de uma nova criação de Deus, e não obstante eu haveria de atribuir a nova criação a mim mesmo. Desse modo eu seria criação e criador, obra e obrador em uma mesma pessoa. E toda luz, a toda luz, esses pensamentos enganosos e ensinos de homens cegos. Devemos observar estritamente ao que aqui nos ensina o evangelista João. Também Paulo nos chama novas criaturas. Da mesma maneira, pois como não contribuo para o meu nascimento corporal e pela minha concepção, senão que sou parte meramente passiva
e me faço gerar e criar da mesma maneira, tampouco as obras contribuem em nada para que o homem seja regenerado. Se não for assim, querido, Deus já não será apenas Deus, senão que nós seremos Deus junto com Ele, e seremos nossos próprios progenitores. Mas quando a criatura já está gerada, e quando a criancinha já está formada no seio materno, com todos os seus membros, a mãe diz, aleluia, sinto que o nenenzinho faz as obras em seu estado, faz as obras que em seu estado pode fazer, porém, só o já criado dá esses sinais da sua existência. Só quando foi dado à luz, move seus membros e fica com vida. Aprende a caminhar e a cantar. Mas se não tivesse sido criada previamente, agora não se moveria. Aleluia. Dependemos totalmente do Senhor. Depois de regenerado, então ele se manifesta como crente, mediante a prática das boas obras. Essa pregação quanto à nova criação é, pois, uma vez que fomos regenerados, devemos andar em boas obras. Nesse sentido, fazemos algo, pregamos. Aqueles, todavia, que são convertidos, não fazem nada para chegar a ser, já que somos criação e obra de Deus, criados para que andássemos em boas obras. Essas palavras nos falam com inteira claridade. A semelhança com uma criatura humana é evidente. A criatura deve se separar do corpo materno antes de estar completamente formada. Não contribui em nada para esse fato, porque Deus a beneficiou de membros. E sabe por quê? Para se mover. Uma vez nascida deve caminhar, ficar em pé, comer, beber, trabalhar, mandar, pois para isso nasceu. Meu Deus. Se não fizesse nada, seria um tronco, uma pedra. Porém, deve fazer algo. Para isso, foi criada. A isso se refere Cristo quando disse ao fariseu Nicodemos: todos vós quereis ser vossos próprios criadores. Possuís a lei de Moisés e esforçai-vos para cumprir. Porém, não obtereis êxito, uma vez que ainda não nascestes de novo. Não possui o Espírito Santo. Por conseguinte, todas as vossas obras são obras de homem velho. Podeis, por exemplo, construir uma casa ou fabricar um sapato. Porém, tais obras não têm valor, porque não tem nada a ver com o céu. São obras que conferem justiça a quem a faz. Também os gentios são capazes de fazê-las. Ademais, trazeis oferendas, circuncidais vossos filhos, usais as vestiduras sagradas. Também isso está ao alcance de qualquer pagão. Qualquer pessoa pode fazer. Por isso digo que são obras de homem velho, nascido uma só vez, a saber, do seio de sua mãe. Mas se quereis fazer obras que sejam de valor diante de Deus e que tragam proveito ao próximo, precisais nascer de novo. Vós, por sua vez, acredita que o fazer obras que exteriormente parecem ser boas, já está assegurada a vossa entrada no céu. Ainda mesmo o coração não se achando no estado devido. Porém, não façais as coisas ao contrário. Não comeceis pelas obras. Comece por Cristo. Também os papistas são da opinião de que se pode merecer o céu com as suas obras que acompanham a graça. Mas é um engano. As boas obras não podem ajudar de nenhuma forma, nem como obras que precedam a graça, nem como obras que lhe correm paralelas, nem tampouco como obras que seguem a graça, senão que, aleluia, tudo tem que proceder do Espírito Santo e da água. No lugar de pai e mãe vos darei água e Espírito Santo. Assim diz a pregação de Cristo. Onde isso é assim, aleluia, posso dizer, minhas próprias obras não me criaram, nem me geraram como nova criação, nem tampouco poderão fazê-lo, posto que fui criado e gerado da água e do Espírito. Também resulta agora fácil provar e julgar os espíritos fanáticos. Pois o que nasceu, o que já foi feito e criado, não tem necessidade de ser feito, e por meio delas
uma nova criação. Portanto, há de se diferenciar entre fé e obras. Assim, aqui o Senhor nos ensina. As obras feitas antes da fé são condenadas como pecado. Em contrapartida, as obras feitas por quem já tem fé são obras preciosas e boas. Todavia, tampouco essas servem para nos converter em homens justos, senão para louvar e glorificar o nosso Pai que está nos céus. E para causar alegria aos anjos. Pois quem por meio das obras e de uma pregação frutífera honra ao Pai, receberá dele a recompensa correspondente. Se não anda em boas obras, tampouco nasceu ainda para elas. Onde se ensina e se vive dessa maneira, a verdade aqui ensinada por Cristo permanece vigente em toda pureza. Cristo diz que temos que nascer. Paulo reforça que temos que ser criados por Deus. Falando em termos de comparação com uma criatura. A criatura não se gera, nem se faz nascer a si mesma, senão que depois de ser criada, pode fazer obras. Querido, a árvore frutífera depois de plantada dá frutos. Não se diz? Se não tiver peras na árvore, essa não é uma árvore. Senão o inverso. Por isso cresce o pé de pera para que dê peras, para a glória e louvor de Deus, o Criador. E para que nós a comamos. Assim a obra de Deus é a que precede. E a nossa obra é a que segue. Meu Deus. A obra de Deus é a que precede. E a nossa obra é a que se segue. Igualmente, se não existisse ferreiro, não existiria o machado. Pois para que o machado corte, previamente precisa ser fabricado. Só um perfeito idiota poderia dizer, faz-me um machado que colabore na sua fabricação. De maneira que mediante seu despedaçar e cortar, se transforma em machado. Primeiro, então, se fabrica o machado. E só então se pode empregá-lo nos trabalhos aos quais ele se destina. Sobre esse tema, então, se discute de modo demais obstinado, já desde os primórdios da humanidade. E esse é o nosso ensino. Com toda a força, a fim de que conserve o lugar correspondente na igreja para evitar que penetrem nela pessoas que atribuem um efeito também às obras precedentes ou concomitantes. Primeiro deve estar a criação, o nascimento. Logo pode seguir a obra. Mas Nicodemos não pode compreender isso, sabe por quê? Porque ele vive na crença. Numa crença do passado. Numa crença equivocada de que obterá êxito para entrar no céu graças às suas obras precedentes. Cristo se opõe a ele como um sonoro não. O que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Todos aqueles que ensinam algo que contraria esse artigo são falsos mestres. Nós, todavia, cremos e damos graças a Deus pelo fato de que, ao fim, foi trago à luz e posto ao conhecimento de todos qual é o verdadeiro caminho da vida. Faz com que eu seja regenerado sem a colaboração de nenhuma obra minha, mas apenas pela palavra e pela fé. Se tal é o caso, então sou filho de Deus. Tenho livre acesso à casa do Pai. E tudo quanto faço é bom. E aceito diante dos seus olhos. Se meu pé escorrega, ele me castiga. Se eu sou uma árvore boa, levo frutos bons. Se a árvore é tomada por vermes nocivos, o Pai os extermina. Se eu sou um bom machado, sirvo para cortar. Meu Deus. Se existe um nó no machado, então se produz uma falha. Também esse mal poderá ser sanado pelo Pai. Por isso vós, os fariseus, estáis muito distantes do alvo com vossas obras precedentes. Porque dessas resulta não mais que uma justiça válida diante dos olhos do mundo. E para ela, vale o que acabo de dizer quanto ao atirador. A justiça proveniente da fé acerta o alvo. Aponta ao centro mesmo e penetra até a vida eterna. Não por nossos próprios meios,
senão em união aquele que é o mediador, do qual se fala na parte final do Evangelho. Fomos criados por Ele e somos recriados por Ele. Por meio dele somos criação perfeita, apesar de ainda não estarmos livres das faltas e debilidades. Isso, meu querido, se chama falar de forma cristã sobre a regeneração, da qual os papistas, os turcos, os judeus não têm o menor conhecimento. Estou seguro, portanto, que no concílio dos papistas rejeitaram e rejeitarão sempre esse artigo, já que a norma deles é julgar a obra de Deus segundo eles mesmos a entendem. Cristo, porém, sustenta invariavelmente o que nascer de novo. Aliás, o que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, independente de qualquer coisa. É preciso, pois, deixar de lado os pensamentos próprios, a sabedoria própria, as opiniões próprias e ouvir somente a palavra, por meio da qual é criado em ti, meu amado, um coração novo, sem a tua contribuição, como novo ser no corpo de uma mãe. Todas essas palavras que nós trouxemos nessa tarde foram escritas pelo reformador Martinho Lutero. Eu vou repetir o final desta mensagem. O que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É preciso deixar de lado os pensamentos próprios, a sabedoria própria, as opiniões próprias e ouvir somente a palavra, por meio da qual é criado em ti um coração novo, sem a tua contribuição. Assim como o novo ser no corpo da mãe não faz nada, a mãe empresta o ventre e aquele ser novo não faz nada, ele simplesmente deixa ser conduzido e ele é formado ali. Que Deus abençoe a cada um de nós, dando entendimento sobre essa palavra. Porque estamos tentando fazer, estamos começando pelas obras, fazendo. E dentro da nossa concepção, achamos que estamos justificados pelas obras. Mas nós somos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.